Irmãos, graça e paz, né? A gente vai dar continuidade àquilo na nossa aula de profetismo, né? Aquilo que a gente falou que iríamos trabalhar, não é? É sobre a questão da doutrina do pecado em Oséias. Então, pessoal, irmãos, um conceito que Oséias apresenta, segundo vos, é o conceito de Yahvé como marido senhor de Israel, certo? E praticamente esse conceito molda cada ponto de sua apresentação do assunto. A gente já viu em aulas anteriores que no Novo Testamento a pessoa da Santíssima Trindade que assume essa perspectiva é o Senhor Jesus, certo? E também nós poderíamos perguntar, né, quem é a pessoa da Santíssima Trindade aqui em Oséias que se apresenta como tendo essa relação de marido senhor de Israel, né? Isso é uma matéria boa de pesquisa. Então, meus irmãos, Oséias se concentra no pecado que Israel, com a unidade, comete contra Yahvé. O pecado é para Oséias falta de conformidade com o ideal de afeição e lealdade matrimonial. Então, é interessante porque esse pressuposto do Senhor, né, do marido, dentro de uma perspectiva pactual, está relacionada naquele papel do marido como provedor, como sustentador, como protetor, certo? E o povo de Deus, a nação de Israel, tem essa relação de fidelidade pactual a Yahvé. Agora, é como também eu falei na aula passada, né, irmãos, que a gente precisa sempre lembrar um critério aqui, entender um critério que é necessário que seja posto. E esse critério vai ser esclarecido quando a gente compreende também a questão dos sacramentos, né? Na nossa perspectiva do aspecto legal e na perspectiva da comunhão de vida. E por quê? Porque a gente precisa sempre diferenciar a ideia de povo para poder nós entendermos a questão de pecado. A gente viu, né, sobre a corrupção do culto, sobre o pecado social, mas é sempre bom nós entendermos que o povo de Deus é misto. Então você tem um pacto com a coletividade, certo? E você tem um pacto com os indivíduos que formam essa coletividade, certo? E isso é notório que a gente perceba isso, porque observe, dentro do aspecto coletivo, presume-se que todos devam ter o sacramento na sua forma externa, correto? Por quê? Porque é na sua forma externa que todos estarão legalmente numa relação pactual. Agora a grande questão é, todos aqueles que estão legalmente nessa relação pactual têm um aspecto da comunhão de vida? Não tem, certo? Então é sempre bom a gente entender isso, correto? Porque quando a gente entende isso, por exemplo, a gente também vai perceber algo. Por exemplo, quando o Senhor Deus vai visitar em ira paternal, como já fora falado, o Senhor Deus visita em ira paternal tanto o joio que está no meio do povo pactual, que tem o sinal da aliança, quanto os eleitos, que por negligência não vigiaram e pecaram, mas isso não anula o fato de que eles têm um aspecto legal e comunhão de vida, como também aqueles que remanescentes, eu vou usar esse termo, e que também acabam sentindo, usufruindo, se é que a gente pode usar essa palavra, da visitação paternal de Deus em ira. O meu pressuposto também é aplicado quando o bendito Yahvé abençoa seu povo, né? O Senhor Deus abençoa seu povo dando paz para a nação, por exemplo, dando prosperidade para a nação, mas essa nação, entendeu? Ela não é composta somente de eleitos que tem aspecto legal, como também aspecto de comunhão de vida. É também composta por joio que está no meio dos eleitos, compreende? Então, eu acho que uma coisa interessante que a gente pode perceber aqui é da seguinte forma: Yahvé se porta como Senhor pactual do povo e também individualmente, entendeu? De cada um, certo? Então, o pecado para Oséias é falta de conformidade com o ideal de afeição e lealdade matrimonial, correto? E é uma coisa que é interessante, né? Porque, por exemplo, se por acaso esses que são joio, mas que estão dentro do povo da aliança, se eles não respondessem
por esse aspecto da aliança, no que diz respeito ao aspecto legal, entendeu? A ação deles não seria tida por traição a Yahvé. Compreende? Por traição a Yahvé. Então também não haveria sentido deles serem punidos por uma visitação paternal de Deus. Mas eles são punidos porque, como eu falei, eles estão dentro da estrutura do pacto do povo da aliança. Correto? Então, vê só, irmãos. Oséias, né, vai ter aquela questão lá do casamento dele, que alguns, por não saberem o que significa ação simbólica, não terá essa perspectiva, mas nós temos ali uma ação simbólica, então nós partimos do pressuposto que ele fez aquilo de fato de verdade, de que essa ação simbólica encarna a mensagem dele, certo? E essa questão de chamar, de se casar com quem ele se casou, era a ideia da denúncia do povo, de dizer que quando o povo ia atrás de outros deuses, fazia coisas erradas, esse povo estava fazendo prostituição, certo? Então a mesma ideia, Vos vai dizer, né? A mesma ideia é expressa pela figura na qual Oséias descreve o pecado de servir outros deuses. Ele chama isso de prostituição. Algumas vezes o termo deve ser entendido no seu sentido literal, certo? Por exemplo, lá em Amós 4:11. A prostituição e o mosto do vinho tiram o entendimento. Aqui a referência, indubitavelmente, à prostituição praticada nos santuários idolátricos, conforme Amós 2:7. Mas, em Oséias 4:12, o espírito de prostituição é uma descrição figurada da inclinação idolátrica da nação. Prostituição coincide com adultério. A causa principal desse adultério está no egoísmo sensual. A nação retirou sua afeição de Yahvé, à medida que ele chamava. Quanto mais ele chamava, então mais Israel se distanciava dele. Os israelitas sacrificaram aos Baals, queimaram incenso para as imagens esculpidas. 11:2, né, de Oséias. Eles não mais reconheciam que foi Yahvé quem os curou. 11:3. Seu coração estava exaltado, eles o haviam esquecido. 13:6. A nação atribuiu aos Baais o que Yahvé dera para ela. Eu irei atrás dos meus amantes, que me dão pão e água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. 2:5. Tá bom? Israel deve amar Yahvé de maneira suprema por causa dele mesmo, e deveria buscar as bênçãos externas somente porque nelas seu amor se expressa. Mas Israel não fez isso. E aqui é bem notório a gente entender a questão do contexto, né, de que Oséias está profetizando para o Reino do Norte, né? Reino do Norte, certo? No que diz respeito ao culto, né? Oséias condena o espírito egoísta no qual ele é conduzido, e isso pela única razão de que ele vicia a raiz da relação entre Yahvé e Israel, certo? Daí o profeta dizer que Israel amou o salário de prostituição religiosa sobre cada eira, se vender aos deuses estranhos por causa do produto da terra. 9:1. E essa ideia aqui é bem interessante, já que a ideia de Baal, né? E Baal era o deus da fertilidade, o deus da chuva, né? A chuva era considerada o esperma de Baal, que regava a terra, não é, que fazia a terra rejuvenescer. Certo, irmãos? Tá? Então, vos considero da seguinte forma, que Oséias considera como uma alienação do amor de Yahvé. Portanto, devemos entender o 12:7-9, em que Yahvé acusa Israel desse pecado, e então, a fim de explicar, ele declara: Eu sou Yahvé, teu Deus, desde a terra do Egito, que quer dizer, eu permaneci fiel, vós vos tornastes infiéis. E aqui é uma coisa interessante, irmãos, porque isso aqui, como eu tinha falado na aula passada, né, sobre o conceito lá de Jeremias 3, não é, quando o bendito vai dizer que deu carta de divórcio a Israel, ao Reino do Norte, a gente precisa compreender isso, né? Compreender isso. E eu tinha falado também de que, por exemplo, a parábola lá das bodas é uma parábola que, para a compreensão dessa estrutura, é uma parábola séria, é uma parábola que vai trazer muita luz, entendeu? Há certas questões que precisam ser mais vistas, entendeu? Mais analisadas.
Compreende? Mas desde já é muito curioso, por exemplo, você tem Amós, a apresentação do Senhor como esposo, lá em Efésios, o Senhor Jesus como esposo, e nos evangelhos você tem uma boda, entendeu? Como fosse uma ideia de casamento, compreende? Como também lá em Apocalipse você vai ter uma figura sobre a prostituta, certo? Que tem o sangue dos mártires, e também uma ideia do esposo desposando a noiva. Então a grande questão é algumas perguntas, e aqui não são afirmações, são perguntas que a gente pode trabalhar, entendeu? Quando Deus acusa Israel, o reino do norte, de infiel, entendeu? Compreendendo que aí você vai ter remanescente e joio misturado. Houve uma carta de divórcio da parte de Deus para esse joio. Eu não digo para o remanescente, que o remanescente não. Mas houve uma carta de divórcio para esse joio. Houve uma carta de divórcio para o joio de Judá, lá nos evangelhos, certo? Nos ais proferidos por Jesus, no anúncio do sermão escatológico de Jesus, na destruição do templo. A parábola das bodas indicaria isso, entendeu? Que ali agora o Senhor Deus estava tendo um novo povo, uma nova, não assim que eu quero dizer, uma nova esposa, não no sentido de que o remanescente anterior, entendeu, não fizesse parte dessa esposa, até porque Hebreus vai falar isso, né? Hebreus 11, Hebreus 9 vai deixar isso claro, mas em forma de instituição. Você tinha a instituição de Israel, que era composto de joio e trigo, e você agora vai ter a instituição da igreja neotestamentária, que também, segundo parábolas, vai ser composta de joio e de trigo. Certo? Então, são questões que a gente precisa formular, formatar, para compreender. Aqui não está se afirmando nada, só está se levantando conjecturas, tá bom? Conjecturas, certo, irmãos? Então, vê só, vou terminar essa questão da doutrina do pecado apresentada em Oséias de uma forma bem interessante. Ele vai terminar da seguinte forma: o espírito de prostituição está dentro deles, eles estão tendentes à reincidência. 11:7. Efraim é um bolo não virado, ele permanece não preocupado com o lado errado, completamente queimado, não importando quão desastrosas as consequências possam ser. Tá. Vos também vai trabalhar como é que se dá a doutrina do pecado no profeta Isaías. E vos vai considerar da seguinte forma, que no livro de Isaías, ele percebe que é o mais profundo que a revelação do Antigo Testamento tem a ensinar sobre o pecado, certo? É o mais profundo. Por quê? Porque vai ser baseado na percepção do seguinte, que a verdadeira grandeza do homem consiste no serviço a Yahvé. Quando isso é abandonado por causa da idolatria, uma humilhação universal toma lugar. Certo? Os ídolos são, na visão do profeta, o oposto de tudo o que Yahvé representa. Como Yahvé é o santo, então os ídolos contraem, por assim dizer, um tipo de profanidade positiva. Eles serão profanados, serão desonrados. Capítulo 30, verso 22. Então, Isaías vai trabalhar o pressuposto da doutrina do pecado, entendeu? Como nessa manifestação de humilhação universal, aonde o Senhor é trocado por deuses que na verdade não são deuses, por ídolos que na verdade não são ídolos, porque eles não têm vida, entende? Então ele vai dizer que todo homem verdadeiramente religioso deve ter seus olhos e ouvidos abertos para o que o curso da história anuncia. E é uma temática que o profeta Isaías vai falar a respeito do Senhor, né? Ele vai dizer da seguinte forma: Isaías formulou definitivamente o pensamento de que a história é uma revelação de Yahvé, na qual não há lugar para acidente ou confusão.
a relação de decreto e providência, certo? A tarefa do profeta é primariamente observar o que está se desenvolvendo, ok? Mas a tarefa específica do profeta está destinada a ser universalizada. Se Israel tivesse aquecido a esse requerimento, talvez tivesse ajustado para os eventos por vir e tivesse escapado. No entanto, eles vão para o cativeiro por falta de conhecimento. Capítulo 5, verso 13. E aí leia-se a ideia de falta de conhecimento, que é a ideia da loucura, entendeu? Decorrente e resultado da idolatria. Certo? Que faz com que o verdadeiro Deus seja abandonado, que faz com que falsos ídolos sejam adorados, que fazem com que falsos deuses sejam adorados, e esses falsos deuses, por serem falsos, por serem mortos, não têm, nunca terão e nem podem ter a capacidade de Yahvé, de anunciar aquilo que haveria de acontecer. E não porque ele simplesmente previu, mas porque ele que escreveu. Certo? Porque ele que escreveu. Então isso é bem interessante, essa perspectiva que Oséias fala, correto, irmãos? Isso é bem interessante, essa perspectiva que o profeta Isaías fala, correto? Então vê só, irmãos, Yahvé é o Senhor da terra toda. Ele dá ao povo somente o usufruto do solo. A acumulação de terras nas mãos de poucos, portanto, era um mal ético, não só porque foi adquirido por meus escusos, meramente era um mal social. Estão lembrados da questão do pecado social? Porque era geradora de grande disparidade, mas porque era igualmente um mal religioso, já que privava o homem pobre da própria base da sua existência religiosa. Então, em Isaías nós temos essa perspectiva, não é, de que o pecado ele é manifestação dessa coisa esdrúxula que vai contra Deus, dessa coisa pecaminosa que vai de encontro ao Senhor, sabe? E que torna um homem um ser desprezível. Um ser desprezível. Vos também vai trabalhar, irmãos, o pecado de Israel visto historicamente pelos profetas. Certo? Ele vai trabalhar essa questão aqui. Como os profetas viram o pecado? Uma coisa bem interessante aqui é que em nenhum lugar há uma distinção entre o que Yahvé havia demandado antes e o que ele agora demanda. Nenhum dos profetas jamais dá a entender que seu ensinamento lhes aparece sob a luz de uma nova de uma inovação. Apesar deles estarem cientes de que seu ensinamento marcava um avanço sobre o que estava posto antes, por causa de uma perspectiva de teologia bíblica, certo? Contudo, eles nunca indicam que havia um avanço nos princípios sustentados. Isso é fato, né, irmãos? Porque os profetas vão trabalhar em cima do nomismo pactual, né? A gente já está vendo, já viu isso já. Eles julgam a conduta de Israel por esses princípios constantes, o princípio ético da lei. Mas não somente isso, explícita e positivamente, eles também fazem a identificação entre a própria mensagem e aquela mais antiga. Ok? Um exemplo disso, né, que vos vai trabalhar, é que Oséias diz em tempos anteriores que Yahvé punia Israel pelos profetas, pela palavra de sua boca, porque desejava bondade amorosa e não sacrifício, o conhecimento de Deus e não ofertas queimadas. Está lá no capítulo 6, versos 5 e 6. Yahvé trouxe Israel do Egito por meio de um profeta e por um profeta ele foi preservado. Está lá no 12 e 13. Literalmente está lá. A nação de Israel correspondeu positivamente à aproximação de Yahvé a ela nos dias de sua mocidade. Está lá no capítulo 2, verso 15. Certo? Então, veja só, irmãos, os profetas anteriores haviam pregado, melhor dizendo, dentro das mesmas linhas. E aí eu volto a dizer, você não vai ter mensagens que vão destoar uma das outras. Você não vai ter isso aí. Entendeu? Você vai ter sim a mensagem sendo apresentada num contexto específico por causa da situação. Mas o cerne da mensagem, o princípio da mensagem, entendeu? Que é chamar o povo da aliança, a obediência à aliança, os profetas vão ter.
E é justamente essa continuidade intertestamentária, por exemplo, que você vai ver nos evangelhos, que você vai ver nas cartas de Paulo, que você vai ver lá em João, onde João vai definir o que é pecado. Pecado é a quebra da lei, onde João vai dizer que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Certo? Então você vai ter isso. E o próprio Mateus vai dizer que Jesus não veio revogar, não veio destruir a lei. O próprio texto vai dizer isso. Compreende? O próprio texto dos evangelhos vai trazer essa luz. Correto? Isso é interessante observar, irmãos, porque veja só, e aqui eu quero que você preste bastante atenção. Um grande problema dessa perspectiva de descontinuidade que há entre os testamentos, entendeu? Dessa ruptura brusca de Malaquias para Mateus, certo? É o fato de que muitos irmãos não compreendem uma coisa. Apesar de você não ter tido revelação, entendeu? Revelação no período do chamado período de silêncio, mas com isso você não pode afirmar que não houve manifestação em progressividade da revelação da teologia bíblica, melhor dizendo. Por quê? Porque, por exemplo, quando você vai pegar Malaquias, certo? E você começa a ver a lista da Malaquias, você tem uma determinada postura. Mas quando você vê os evangelhos, você já vê outro contexto, com um bocado de coisa que em Malaquias não tem. Então a pergunta é, isso surgiu onde? Surgiu nesse período chamado silêncio. Então é natural que eu continue o estudo da TB, da teologia por trás da revelação. Porque apesar de eu não ter revelação no período dos 400 anos de silêncio, mas eu vou ter um desenvolvimento natural de teologia bíblica. Eu vou ter novos personagens, eu vou ter novos cenários, eu vou ter novos atores, eu vou ter uma nova conjuntura, entendeu? Que é exemplificada, que é explicada por tudo aquilo que vai acontecer durante os 400 anos. De sorte que quando eu abro Mateus não é uma continuidade histórica, entendeu? Quando de continuidade histórica é continuidade no seguinte aspecto. Depois destas coisas veio isso. Não é uma continuidade histórica de Malaquias. Ele é uma continuidade histórica daquilo que aconteceu durante os 400 anos de silêncio, irmãos. Certo? É uma continuidade histórica daquilo que aconteceu nos 400 anos de silêncio. Então, se as pessoas procurassem compreender o que aconteceu nos 400 anos de silêncio, certo? Bom, por que os fariseus, um exemplo, por que os fariseus eram tão importantes dentro do contexto dos evangelhos? Quem eram os fariseus? Entendeu? Porque você vai ter saduceus. Quem eram os saduceus? Porque você vai ter uma ideologia romana. O que é isso? Compreende? Então, é necessário que se compreenda isso. Até porque, irmãos, Jesus nos evangelhos, né, vai ter uma palavra muito dura, entendeu? Para esses judeus que só tem um aspecto legal da aliança e não um aspecto interno, que tinham a incapacidade de reconhecer nele o Messias prometido no Antigo Testamento. Compreende? Agora, curiosamente, veja só como isso é interessante. Você vai ter dois grupos que, no que diz respeito à revelação de Deus, um só aceitava a lei, não aceitava que Deus tinha falado através de profetas nem de escrito. E você vai ter outro grupo, os fariseus, que aceitam sim. E quando Jesus cita que a lei, o profeta e o salmo, como representantes dos escritos, falavam a respeito de algumas coisas que aconteceu a respeito dele, você vê aí de forma muito óbvia Jesus assumindo uma posição, entendeu? Uma posição dentro daquele universo do primeiro século. Agora a pergunta é, por que era necessário o Senhor falar isso? Correto? Por quê? Por causa de coisas que aconteceram lá nos 400 anos de silêncio. Entendeu? Então é importante que a gente veja isso aí, irmão. Tá? É importante sim que a gente veja isso aí. Ok, irmãos? Então, irmãos, a gente, pela graça de Deus, a gente está terminando essa questão da ruptura do laço. E só falta agora a gente considerar a questão do julgamento e a restauração, a escatologia profética. E aqui é interessante que a gente observe isso, né? De que, por exemplo, eu estava vendo um determinado debate
o rapaz ele sendo dispensacionalista progressista. E é interessante essa falta, né, de desenvolvimento progressivo, histórico, orgânico, adaptável da graça de Deus, a ATB, né? Essa ideia que Deus voltará a tratar com Israel étnico, entendeu? Mas, irmãos, seria interessante, sabe, o que houvesse uma pesquisa sobre essa questão, entendeu? Da postura de Deus em dar a carta de divórcio à pérfida Israel, o joio que compunha, né, a pérfida Israel, lá do período AT, como também da pérfida Judá. E compreender que o Senhor Deus agora tem, em termos de instituição, um novo povo, que é composto de gentios e judeus que professam fé. Entretanto, a realidade desse novo povo é a mesma da realidade do antigo povo. É composto daqueles que só têm um aspecto legal, o famoso joio, e daqueles que têm um aspecto legal e também da comunhão de vida, não é? O famoso trigo, não é? O remanescente de Israel, correto? Agora é engraçado, né? Tanto no joio quanto no trigo, observe que dentro da estrutura pactual todos têm o aspecto legal, entendeu? É contrária à própria história, entendeu? A estrutura pactual, alguém se identificar povo do pacto e sem ter o aspecto legal. Isso é complicado também, certo? Então, irmãos, a gente vai estar estudando posteriormente isso, aí vai estar terminando o profetismo. A gente está para entrar na teologia bíblica do NT. Dentro de um primeiro momento a gente vai trabalhar somente os evangelhos, não é? Os livros já foram passados para os irmãos. E que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente possa estar aprofundando, possa estar usando certas lentes para compreender as coisas. Peço que os irmãos vejam, leia lá os 2 livros de Macabeus, procure, olha, irmão, isso é uma coisa bem interessante, procura conhecer os livros que são chamados de apócrifos, entendeu? Ou então, se você não gosta desse termo, deuterocanônicos, certo? Por quê? Porque mesmo que eles não tenham cunho de revelação, certo? Mesmo que eles não tenham cunho de revelação, eles são registro histórico, irmãos. Registro histórico do povo da aliança durante esse período que Deus não falou. Mas é muito interessante como você vai observar algumas colocações. Pronto, houve produção de sabedoria, entendeu? Você vai ver colocações bem interessantes. A percepção do nomismo pactual, que segundo Macabeus 6 vai dizer, vou parafrasear o texto, tá? Quando é dito lá de que tudo aquilo que estava acontecendo com eles só estava acontecendo com eles por causa de uma visitação paternal de Deus. Então eles tinham essa consciência, sabe? Essa consciência pactual não fora perdida. Agora, voltando a dizer, né? Porque aquilo estava acontecendo com eles, né? Você vai ler lá primeiro Macabeus, a atitude lá do sacerdote, entendeu? E dos filhos lá do sacerdote em relação a um judeu apóstata que queria apostatar da fé. Por que é que ele fez isso? Entendeu? Mostrando de forma muito clara, sabe, de que a tendência idolátrica continuou, entendeu? Essa conversa de dizer que depois do exílio desaparecer, conversa para boi dormir. Isso só manifesta o desconhecimento do que aconteceu lá no período dos Macabeus, entendeu? Onde você vai ter um povo que uns só tem um aspecto legal da aliança e não tem comunhão de vida, e outros que tem um aspecto legal e comunhão de vida, e agora começam a testemunhar de forma forte. E aquele pessoal lá dos Macabeus vão ser os Hassidins, que vão ser futuramente os pais dos fariseus. Tem até um livro da Paulus muito interessante que é Sábios Fariseus. Até tem um comentário embaixo, uma reparação da injustiça histórica. Porque infelizmente o termo fariseu se tornou sinônimo de hipócrita, certo? E a questão não era contra o farisaísmo. O próprio Senhor Jesus fala isso, né? Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Mas será que eram todos? Não. Eram alguns que eram hipócritas, entendeu? Que acabavam fazendo aquilo que não pregavam. Mas se você tem um fariseu que prega, e você tem um fariseu que, além de pregar, ele vive, esse fariseu não era condenado, não, irmão.
tá? Não era condenado não, tá? É necessário que a gente compreenda isso, tá bom? E observe, esses fariseus, né? Eu me lembro de uma bem interessante de uma fala lá de Tiago, quando Paulo vai para Jerusalém. Tiago diz: olha, vê que há entre nós milhares e milhares que creram, entendeu? Milhares e milhares que creram, está lá em Atos, tá bom, irmão? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nós compreendermos as coisas, tá? Para o louvor de sua glória. Deus seja louvado, irmãos.